A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Estão aí os dados bancários para você que quer contribuir com esse projeto. Ainda temos muitas coisas a fazer, principalmente os necessitados, né, que precisam de comida. Então, que Deus te preparar, te tocar no coração, vocês sabem, é sempre bem-vindo e Deus te recompensará. Vamos fazer uma oração aqui para agradecer pelas ofertas. Pai eterno, santo e poderoso, em nome de Jesus, retribui sobre a vida de cada um dos teus filhos a oferta que tem dado para a tua obra, para nos ajudar nesse projeto. Coloca, Senhor, mais e mais a prosperidade, a multiplicação nas nossas vidas. E que nós tenhamos sempre o nosso coração, Senhor, voltado para Deus. Nós não temos dúvida de que aquele que faz aos pobres empresta a Deus. E que na ressurreição de Cristo, na nossa ressurreição também, na ressurreição dos justos, como a tua palavra disse ontem, seremos recompensados. Cristo já foi ressuscitado e está vivo e habita entre nós. Mas nós também seremos despertados e transformados para a vida eterna. Guarda-nos e recebe a nossa oferta em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus amados. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus me trouxe no coração uma palavra onde está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 16, nós leremos a partir do versículo 19, onde diz a parábola do rico e Lázaro. Vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai,
Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui, queridos. Amém, Jesus. Senhor, graças te damos. Mais uma noite estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor Jesus, com as nossas almas. Fala aos nossos corações e nos dá de entender a tua vontade por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco. Esse nosso canal se chama Hora da Bênção e nós estamos aqui todas as noites, às 20 horas, cultuando a Deus com vocês. Aqui está o número do nosso WhatsApp. Para você que quer entrar na nossa lista de transmissão, só chamar que a gente te adiciona agora. E você recebe todo o conteúdo do nosso canal. Se inscreva. Não esquece, por favor, de deixar o seu like e de ajudar a gente a alcançar mais vida. Deixa um joinha aí e também ativa as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus contatos. Queridos, essa parábola, esse exemplo, né, dessa história que o Senhor contava, ele estava sendo disseminado, divulgado, enfim, ensinado mesmo ao povo sobre as coisas do porvir, ou seja, as coisas do futuro. Quando a gente fala da nossa fé, quando a gente fala dessa nossa entrega para a religião de uma forma geral, eu não sei vocês, talvez seja uma impressão errada minha, mas pelo menos é o que eu tenho notado. E eu procuro até me policiar contra isso. A gente nota, normalmente, que fala-se pouco de salvação. Fala-se pouco da morte, porque ninguém gosta de falar de coisa ruim. Então a morte em efetivo, ela realmente bom não é, porque ninguém quer se desprender da família, se desprender das suas coisas. Será que tem alguém... Quando uma pessoa disser para você assim, eu quero morrer, ela não está no seu estado natural. Ou ela está numa depressão muito profunda, numa tristeza muito, muito profunda. Ou seja, não é natural a pessoa querer morrer. Porque o nosso instinto é lutar pela vida, pela sobrevivência. E isso é natural, tá, irmãos? Não é incredulidade, nem não amar a Deus, é natural. O instinto de luta pela vida. Porém, as coisas não terminam na morte. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida. A morte é o começo da eternidade. Irmão, mas todos nós teremos vida eterna? Todos terão vida eterna. Mas a questão é, salvação ou perdição? É a primeira coisa que você precisa entender. Não acaba na morte. Começa a eternidade na morte. De maneira que nós damos extrema importância para essa vida, nós, tá? Eu sou o primeiro. Que dura 70, 90, sei lá qual a idade da pessoa mais velha do mundo, 130 anos? Não mais que isso. Que durasse 1000 anos a nossa vida. A eternidade não tem fim. É incomparável. A nossa vida é isso aqui, a eternidade é o infinito, até o céu na sua infinidade. É como você pagar... Ai, meu Deus do céu, deixa eu tentar dar um exemplo. Você comprar pedra para comer a preço de caviar. Sei lá. É dar valor de forma exacerbada para uma coisa e não valorizar outra coisa que é infinitamente mais importante. É mais ou menos engasgar com um caroço de arroz e engolir um caroço de manga sem nem perceber. É bem isso. É bem esdrúxula, mas é bem isso. Glória a Deus nas alturas.
E hoje, nesse domingo abençoado que Deus nos preparou de estar aqui, o Senhor trouxe essa palavra, que é o exemplo nítido, essa parábola, o exemplo nítido do que está sendo dito. Esse rico vivia esplendidamente, você vê aqui, diziam regalada e esplendidamente. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E na porta dele vivia também um mendigo, que é o que mais a gente vê, nessa diferenciação de classe social, essa discrepância, né? Que tinha cheio de feridas e desejava comer das migalhas que caíam da mesa desse rico. Então os irmãos notam uma grande diferença social. E infelizmente, os irmãos prestem muita atenção nessa palavra, porque o Senhor hoje quer abrir uma porta de entendimento para nós, que poderá mudar a nossa vida completamente, a nossa concepção de tudo que você viveu até hoje. O Espírito Santo hoje quer te abrir uma outra porta de visão, uma outra porta de entendimento que você nunca teve. Se você entrar na comunhão em nome de Jesus Cristo, o Senhor hoje vai te abrir um tesouro maravilhoso. Glória a Deus nas alturas. Quanto mais rico, mais distante de Deus. É uma deficiência em Deus? É uma deficiência na palavra? É uma deficiência na fé? É uma deficiência do homem. Existem, sim, ricos que amam a Deus e que estão próximos do Senhor. Mas a própria palavra, o próprio Senhor disse, quão difícil é para os ricos herdarem o céu. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar a vida eterna. Camelo é aquela corda monstro que usa para amarrar o navio. Eles diziam que é mais fácil uma daquela passar, o barco grande, passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então veja, Deus já nos deu milhares de vezes. Não tem problema nenhum em ser rico. Não tem problema nenhum em ser próspero, em ser abençoado. O problema é, você conseguirá lidar com isso? Você conseguirá separar as coisas? Saber que as coisas espirituais são sempre prioridade? Saber que a salvação é sempre prioridade? E hoje Deus está mandando a palavra te dizendo, você precisa aprender, de uma vez por todas, todos nós, que salvação é o que há de mais importante nas nossas vidas. E que as coisas aqui, irmãos, eu vou fazer 40 anos, eu lembro de coisas de quando eu tinha 3, 4 anos, como se tivessem acontecido semana passada. Nossa, irmão Rodrigo, que memória! Não é memória, irmão, é porque passou depressa, não deu tempo de esquecer, é muito rápido. E nós caminhamos para o fim a cada dia. A fila só encurta. Jovens, velhos, saudáveis, doentes. Meu avô vai fazer 95 anos, cego, diabético, problema renal, blá, 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 e está lá. Fala com todo mundo, conversa com todo mundo. E um primo da Dani, o João, que Deus o tenha, cheio de saúde, com 40 anos, bateu de frente de moto na Tamoios, ali na serra que desce para Caraguá, ele estava indo para São José, morreu na hora. Acaba. E ali para o João começou a eternidade. Irmão, irmã, hoje Deus quer te mostrar que você pode e deve usufruir do melhor aqui, como esse rico. Mas acontece que ele só pensou no agora. Ele só pensou nessa vida. Ele esqueceu, ele se inebriou. Ele se engodou pelas coisas dessa vida de maneira tal a pensar que isso era eterno. Os irmãos podem perceber que quanto mais rico, mais ele vai no médico, mais ele faz exame, mais ele faz isso, porque ele morre de medo de morrer. Para que vai perder tudo isso?
Vai abrir mão de toda essa riqueza? Vai abrir mão de toda essa felicidade terrena? Queira viver e que Deus te dê, meu Deus, 200 anos de vida, que você viva muito. Mas por mais que seja, eu não posso ser leviano aqui com os irmãos e dizer que você vai ser eterno. Você vai morrer, irmão. Nós vamos morrer. E a pergunta é, o que vai ser? Agora, o que essa palavra quer? Por medo? O que essa palavra quer? Ameaçar a irmandade? Tirar a sua alegria? Fazer você começar a semana com esse peso na sua cabeça? Não. É simplesmente te dizer que há um tempo para todas as coisas. Mas para a eternidade não há tempo e não há fim. O seu emprego passa, a sua juventude passa, a sua força passa. O que acontece com o homem? Homem, ser humano, homem, masculino. Ele nasce criança e morre criança. Quantas irmãs que ficam careca, assim que nem o Rodrigo, com 40 anos, você conhece? Quantos irmãos, ou homens, independente de ser crente ou não? 10 irmãos para nenhuma irmã. Como é que nasce? Na maioria das vezes também sem cabelo. Como é que morre? Sem cabelo. Sem dente. O homem com todo o seu ímpeto. Nasce uma criança sem desejo sexual algum. O homem, falando de homem agora. Sexo masculino. E depois de alguma idade, como é que ele fica? Criança do mesmo jeito. Algum de nós usa ou vai usar até fralda. Tudo começa e tudo termina. Mas o céu é para sempre. Irmão, talvez você já tenha sua idade avançada e você já está se tornando um menino de novo. Aquele ímpeto, aquela ânsia, aquele desejo de homem já foi ficando para trás. Isso não é desonra, é Deus te preparando para ser um ser mais elevado, independente das coisas materiais, independente dos desejos carnais. Deus está te santificando para te mostrar as coisas maravilhosas que estão por vir na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Sabe qual era esse abismo aqui que foi falado por Abraão entre o rico e Lázaro? Era do despreparo. Lázaro esteve com o Senhor e o rico esteve longe do Senhor. Não é porque Lázaro era pobre ou mendigo, ou porque o outro era rico, milionário. É porque Lázaro esteve no Senhor. Não é o que você tem que te define, é o que você é. Entretanto, o ter para o ser humano é muito importante. E é super, hiper valorizado. E esse ter não é mais importante para Deus do que o ser. Glória ao nome do Senhor. Você tem dinheiro, você tem saúde, você tem sabedoria. Amanhã você fica doente, amanhã você falha, amanhã você tem Alzheimer, você não tem mais nada. Mas o que você é hoje, amanhã e para sempre. Glória a Deus nas alturas. É isso que Deus está falando conosco essa noite. E é necessário que, pelo amor de Deus, a igreja de Deus ouça essa palavra, ouça esse conselho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E se aplique em buscar as coisas espirituais. E acontece que a gente tem o hábito de valorizar as coisas e de querer quando já não pode mais. Quando já não dá mais para alcançar. E esse rico, quando se viu assim, falou, olha, pede para Lázaro molhar o dedo na ponta de uma água aí, para pôr na minha língua, que eu não estou aguentando esse fogo. Abraão falou, não dá, você já recebeu lá na tua vida as tuas coisas, você já recebeu o teu galardão. A palavra diz que aquele que receber seu galardão aqui, perderá na outra vida. Você está se preparando para cá ou para lá? Você está se preparando para a terra ou para o céu? Irmão Rodrigo, queria Deus me ajudar que eu me preparasse para os dois. Glória a Deus. Glória a Deus. Está se preparando aqui para ser muito rico, para ser abençoado, para conhecer o mundo. Glória a Jesus. Irmão, não tem pecado nisso. Que Deus te dê, mas pelo amor de Deus, não esquece da salvação. Porque tudo que você juntar aqui vai ficar aqui. Aí depois, irmãos, esse rico disse para ele, olha,
E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Dizendo: olha, manda que Lázaro volte lá. Disse ele a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-no. E ele disse: não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, dizendo: não, ressuscita Lázaro, ou faz ele aparecer lá numa aparição e diz: olha, o negócio é feio lá, teu irmão está passando maus bocados. Aí Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Dizendo: tarde demais. Tarde demais. Houve um tempo, teve uma chance, teve uma oportunidade. E não é uma questão de Deus ser ruim, não é uma questão de Deus ser ranheta, birrento, é uma questão de justiça. E hoje Deus está te dando todas as oportunidades. Se você não foi batizado, trata de fazer um concerto com Deus. Se você não tem se preocupado com a vida eterna, trata de mudar os teus comportamentos. Porque essa vida vai passar e passa mais depressa do que você pode imaginar. Pega uma pessoa de 80, 90 anos e ele vai te contar. Esse meu avô com 95 anos, ele conta que com 91 anos atrás, ele ia morrendo de fome no sertão de Alagoas. Ele é de Palmeira dos Índios. E uma pessoa pegou um limão, espremeu num copo com um pouco d'água, pôs 2, 3 dedos de açúcar para ele não morrer de fome e deu aquilo para ele comer e salvou a vida dele. Ele conta isso e chora. Faz só 91 anos isso. E passou ligeiro. E ele conta agora. Chora como se estivesse acontecendo. Prepara a tua vida. E essa palavra não vem anunciar morte, não, irmãos. Vem anunciar vida e vida com abundância. Vida aqui e vida lá na glória de Deus. E vida eterna. Entretanto, se não houver um preparo, se você não fizer a tua parte, ninguém fará. Ninguém é mais interessado na tua salvação do que você. Ninguém pode se dedicar mais à tua salvação do que você. Você precisa, em nome de Jesus, entender isso. E o Espírito Santo hoje vem te tocar, te encher de unção, de graça, e o Senhor te prometer: se tu estiveres comigo, aonde eu estiver, tu estarás também. As portas do céu sempre permanecerão abertas para você. A glória de Deus estará sempre sobre a tua vida. Mas não te esqueças que há uma vida depois dessa. Não te esqueças que há uma eternidade depois que isso aqui, que é finito, acaba, começa o infinito. Infinito, irmãos, infinito. Não tem fim. Não tem prisão. Não tem, irmãos, enfim, ligação humana, dependência humana. É uma liberdade eterna. Isso é a glória de Deus. Não queremos nem falar do tormento. Tem misericórdia. E eu não posso me furtar de pregar aquilo que Deus manda essa noite, que é dizer à sua igreja: faça, empreenda, conquiste, alcance, avance. Nosso Deus, quanto mais melhor. Mas prepara-te para a vida eterna. Prepara-te para a salvação. Porque isso aqui vai acabar. E a outra história vai começar. E agindo dessa forma, irmãos, não haverá esse abismo que havia entre o rico e Lázaro e Abraão nessa parábola, nessa história, nesse exemplo que foi contado. O Senhor quer diminuir distâncias, o Senhor quer ligar continentes. O Senhor não quer que você seja uma ilha, Ele quer que você esteja ligado aos demais e muito mais ao céu. Ainda que você tenha suas dúvidas quanto à fé, ainda que você tenha os seus medos e as suas preocupações quanto à sua maneira de viver, ao seu comportamento, a quem você é, presta bem atenção nessa palavra e grava isso. Deus te ajudará. Deus te fortalecerá. O Espírito Santo de Deus te esclarecerá. E hoje Deus te está abrindo uma porta que você nunca tinha passado por ela. A da crença, de acreditar, de entender o seu compromisso com Deus. Sim,
muito mais com você mesmo, porque Deus já está na eternidade, Ele já é eterno, Ele já é Rei dos Reis. Ele estará feliz em ter você lá, mas mais feliz estará você de estar com Ele, ou não? Quem é o maior interessado? Não é você? Não é você, irmã? Não é você, meu irmão? Então, o que o Senhor quer dizer a nós hoje por essa palavra? Receba essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba essa compreensão sobre a tua vida em nome de Jesus. Irmãos, está caindo agora uma glória sobre toda a terra. Os anjos de Deus estão despejando de balde, de, irmãos, vasilhas, de cestos, muita glória, muita unção, muita visitação. Ari andara mana shalabarazuri, andará mandaraguara malashalawara da Zúria, baruinde restare andala sali, kala shalawala halabala shalabanala, liandala shula ila bula mandala masale, credo rate amba buena salida urandala mas. Uriandere masari quere, oander unsarema wale manda. Tani manda quecamba iban chanbala shala du salada. Que quere mantebo mastabai mãe qualamba shalea. Tere usa de camba, che deu ele mamba musa maika, bara cheba wanda haba cambeua. Bale bunda mansa de wende que pambande chula bada shuelenda la sele. Glória, 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 Lazarua de Alamoi. Senhor Jesus, iria de atequere, manda cheboana, que quera manda sore manta cuamba mauanda shaileno, que dodosa riba nunca manda cheruda, biba mama suaera macaluda manaselama. Cristo de Deus, Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.